Estamos juntos mais uma vez, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Escola Bíblica. Hoje, quinta-feira, é o nosso último encontro essa semana e o tema foi muito especial. Tenho certeza que você concorda comigo, falamos sobre o nosso Salvador. E hoje, especificamente, a gente vai encerrar a semana falando sobre as evidências da divindade de Jesus na Bíblia. Textos bíblicos, informações que dizem que, de fato, Jesus é Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tudo isso a gente vai falar agora, após o intervalo, rapidinho, aguardando a sua audiência e a sua participação também. Bem rápido, eu já volto com você, já já. E você é muito bem-vindo, estamos começando aqui, como falei agora há pouco, o programa Escola Bíblica. Hoje o tema é especial, vamos falar mais uma vez sobre a pessoa de Jesus. Lembra que ontem, para você que acompanhou, nós mencionamos aqui o Jesus que veio a essa terra, a influência dele, o quanto ele mexe com cada um de nós, o quanto Jesus de fato mudou a história desse mundo e mudou a vida de muitas pessoas também. Mas mais do que simplesmente um homem, um grande homem, Jesus é o próprio Deus. E a gente vai tentar entender um pouquinho isso hoje, esse assunto tão importante e significativo para a nossa vida. Por que esse assunto é importante? Porque quando nós temos como referência se Jesus é Deus ou não, a partir daí é nossa decisão ou não de termos uma vida conduzida, guiada por Ele. Por isso é importante a gente entender o que a Bíblia diz, nós entendemos as referências bíblicas, os textos e o significado da vida de Jesus, da história e dos relatos e falas dele para cada um de nós. Quero começar mandando abraços aqui, tá bom? Antes da gente abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, tem algumas pessoas que já estão entrando em contato com a gente pelas redes sociais aqui. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu leio aqui uma primeira mensagem, um primeiro abraço, eu gostaria muito que você entrasse em contato com a gente pelas redes sociais também, facebook.com/Escola Bíblica NT. Nós estamos nesse momento transmitindo pelo Facebook do Escola Bíblica e pelo Facebook da TV Novo Tempo também. Conforme você vai acompanhando aí, você que está assistindo pelo Facebook, faz o seguinte, vai escrevendo aí, dando a sua opinião, seu ponto de vista, compartilhe para os seus amigos também, é o último encontro da semana. Para você também, siga a gente, não precisa sair do Facebook, você que está assistindo, mas para você que está assistindo a TV nesse momento, você pode acompanhar a gente também no Instagram, @Escola Bíblica NT. Se der tempo, no finalzinho, eu vou mandar um abraço para você que seguiu a gente agora, os novos seguidores. Quero aproveitar e mandar um abraço, muita gente pede, né, os abraços aqui, e a Alessandra Nicolau, ela é de Campos dos Goytacazes e ela está dizendo o seguinte: pastor, manda um abraço para os meus sogros, tem 54 anos que eles estão casados, o senhor Nicolau, ou melhor, a Ilza Nicolau, de 80 anos, e o senhor Benedito Nicolau, de 84 anos, são de Campos dos Goytacazes e não perdem nenhum programa Escola Bíblica. Ela, né, no caso, a Alessandra e o esposo, são de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Um abraço para o pessoal do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, para você da Bahia, que tem sempre participado com a gente, pessoal do sul do Brasil. Gostaria muito de ver o pessoal do sul do Brasil escrevendo hoje, estão sempre com a gente, mas eu quero ver e mencionar algumas pessoas do sul do Brasil também. O norte sempre querido, acolhedor, também o centro-oeste e o grande sudeste também acompanhando a gente, tá bom? Vamos orar e não se esqueça que você pode acompanhar no biblia.com.br esse material que nós estamos estudando essa semana, Descobertas Bíblicas. Baixe esse material, não deixe de fazer isso e acompanhe enquanto você assiste o programa também. Bondoso Deus, nós te agradecemos por essa semana, porque sabemos que foi por tua misericórdia e graça que nós chegamos até aqui. Muitas lutas, desafios, mas se estamos aqui na tua presença, estamos certos que a vitória está em tuas mãos
e que o Senhor conduzirá a nossa vida até a Tua breve volta. Confiamos nisso e pedimos a Tua direção sempre, em nome de Jesus. Amém. Espero que a sua semana esteja sendo muito boa, esteja sendo muito abençoada e que Deus continue conduzindo a sua vida. Nosso último encontro, hein? Hoje, depois na segunda-feira, tem um tema novo para você. Eu quero começar hoje falando então sobre a divindade de Jesus, apresentando dois materiais, dois livros para você. Antes eu quero lembrar de uma coisa. O estudo de ontem e o estudo de hoje é baseado num livro extraordinário, O Incomparável Jesus Cristo, do autor, pastor e teólogo, pastor Amin Rodor. E ele faz uma análise da pessoa de Cristo Jesus. Vale a pena você em algum momento ter esse material também. E hoje a gente vai dar uma ênfase exatamente na questão da divindade de Jesus. A imagem desse livro que eu quero mostrar para você é bem interessante. E o título mais interessante ainda. O título do livro, não sei se você consegue ler na sua casa, Jesus para Presidente. Olha, Jesus para Presidente. O que é interessante desse livro é que é um livro americano, né? E coloca-se nesse livro Jesus como se ele fosse um candidato à presidência. E analisando a pessoa de Jesus, esse livro começa a destacar algumas características dele. É até interessante o conteúdo desse material, falando que Jesus era uma pessoa simples, uma pessoa sincera, uma pessoa desconcertante, né? Transparente, uma pessoa que realmente ele era diferente de tudo aquilo que nós conhecemos de modo geral nos políticos, né? Ele era bem diferente. E é um material que fala da pessoa de Jesus como alguém que quebrava paradigmas. E eu quero mostrar um segundo livro para você, já que a gente está falando de Jesus. A imagem desse livro está aqui e o título é 10 coisas que eu não gostaria, ou melhor, que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. O escritor é Victor Collignon. Esse livro enfatiza principalmente as contradições de Jesus no sentido ele era contrário à lógica comum, o senso comum, coisas que ele falava que impactavam as pessoas e que mexem com a gente também. Jesus era uma pessoa diferente. Agora surge a pergunta para mim e para você. Jesus era simplesmente um grande mestre, um homem intelectual? Eu estou dizendo isso por quê? Ou ele era apenas o Filho de Deus? Eu estou dizendo porque existem pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, quem sabe não seja você, mas que creem que Jesus foi um grande mestre, um homem que merece ser copiado e um homem que merece ser realmente admirado. Existem pessoas que acreditam que Jesus foi criado, mas nós vamos entender o que a Bíblia diz. Mas antes, eu quero mencionar mais uma frase de um autor de um livro, o nome dele é Marcus Borg, ele é professor de ciência da religião numa universidade americana, e ele disse a seguinte frase, que eu queria que você pensasse nessa frase dele aqui. Se Jesus e Buda pudessem se encontrar, nenhum tentaria converter o outro. Não porque eles considerariam a tarefa impossível, mas porque eles reconheceriam um ao outro. Nesse momento, Marcos ele coloca no mesmo patamar Buda e Jesus. Agora, Buda, Maomé, Confúcio nunca ofenderam a sociedade, mas Jesus ele sempre foi de alguma maneira rejeitado por muitos. Sabe por quê? E eu pergunto para você agora, bem rapidamente aqui, porque Jesus se identifica como Deus. Nas próprias palavras de Jesus na Bíblia, diferente de Maomé, de Buda, Jesus ele mexeu com a estrutura da época e mexe com as pessoas porque ele diz que é Deus. E a Bíblia declara que ele é Deus, por mais que algumas pessoas não creiam. João 14, verso 6, descreve as palavras de Jesus e diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 11, 25 diz assim:
Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse termo eu sou, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a terminologia eu sou representa justamente o nome dado a Deus, o grande eu sou. No Antigo Testamento, muitos queriam saber o nome de Deus e quais foram as palavras de Deus. Olha, quem perguntar o meu nome, diga, eu sou o que sou. Jesus se coloca como sendo o próprio Deus. E o Novo Testamento deixa claro que Jesus, ele é o Deus encarnado. João, capítulo 1, verso 14, diz assim que ele é o Deus encarnado. João 1, verso 41, diz assim que Jesus é o Messias. João 1, verso 29 diz assim que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continua, né? O Novo Testamento não deixa dúvidas. Você lê comigo ali o único fundamento. 1 Coríntios 3, verso 11. Jesus é a pedra de esquina. Efésios 2, verso 20. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, 16. E não para por aí. Mais 2 versos pelo menos. Apocalipse 22, verso 20 diz assim que ele é o Amém de Deus. E Apocalipse 21, verso 6 diz que ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Aquele que sempre existiu e sempre existirá. A gente começa a perceber que a Bíblia não deixa dúvidas de que Jesus, ele autoafirmou ser Deus. C.S. Lewis, ele foi um professor de Cambridge, na Inglaterra, um homem que foi agnóstico, não acreditava em Deus, se converteu à fé, tornou um dos maiores defensores modernos do cristianismo. Ele não vive mais. Mas ele diz uma frase interessante, um pensamento interessante, que as pessoas podem até dizer o seguinte, olha, que aceitam Jesus como Deus, mas ninguém pode dizer, eu aceito Jesus como mestre, mas não aceito como Deus. Ninguém pode dizer, eu aceito Jesus como mestre, mas não aceito como Deus. Você é uma dessas pessoas que diz assim, olha, Jesus é um mestre, é um grande homem, foi um grande homem. Muita gente fala isso, mas Deus não. E C.S. Lewis menciona algo e uma razão pela qual ele justifica por que é que nós não podemos dizer que Jesus é um mestre e não é Deus. É um texto que vale a pena a gente ler e nós vamos encerrar esse intervalo aqui, ir para o intervalo com esse texto, esse bloco. Olha o que diz esse texto aqui. Leia comigo e depois a gente vai sintetizar esse texto. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se aos pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha com paternal condescendência, melhor dizendo, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Fora a palavra complexa ali, difícil, o que esse texto diz para nós é o seguinte, Jesus nunca, isso é importante, nunca deixou a opção de ser um mestre. Se você quiser dizer que ele é um louco, você pode dizer que ele é um louco. Se você quiser zombar de Deus, você pode até zombar. Mas quando nós vamos na Bíblia, não existe nenhum texto no Novo Testamento que diga que ele é simplesmente um grande homem. A Bíblia diz que ele é Deus. E alguém que se diz ser Deus, ou ele é louco, ou ele é Deus.
E a Bíblia apresenta evidências de que Jesus é de fato Deus. Após o intervalo a gente volta com mais textos para você, com mais mensagens que confirmam que Jesus é Deus, Ele é o nosso Salvador. E após o intervalo eu vou mandar um abraço para você, continue com a gente nas redes sociais, a gente volta já. Já voltamos falando sobre a pessoa de Cristo Jesus, a divindade de Jesus na Bíblia, sendo apresentada aqui nessa noite também. Pessoas queridas estão escrevendo para a gente aqui. Eu achei interessante que agora há pouco algumas pessoas estão postando aqui no Instagram, no Stories do Instagram, para você que tem envolvimento com as redes sociais, o Rodrigo Barbershop. É isso aí. Até um merchandise para o Rodrigo aí, né? E também alguém aqui que é do Rio Grande do Sul postou uma foto dizendo assim: coisa boa nesse frio é estar fazendo uma comidinha assistindo escola bíblica, 8 graus, no Rio Grande do Sul, Cerro Grande do Sul. Eu pedi pro pessoal do Rio Grande do Sul mandar abraço aqui, eles escreveram e postaram os 2 fotos aqui também, tá? E para você de todos os cantos do Brasil também acompanhando aqui o programa Escola Bíblica, não se esqueça que você também pode acompanhar a gente na live do Facebook, tanto do Escola Bíblica quanto da TV Novo Tempo também. Jesus claramente ensinou que ele tinha a mesma essência do Pai. E antes da gente ver alguns versos aqui que eu quero mencionar para você, ele dizendo que ele e o Pai são um, não quer dizer necessariamente nesse verso que eles são uma só pessoa, mas eles são um em essência. É a mesma coisa de eu dizer o seguinte: olha, a partir do momento que eu me casei, eu e minha esposa somos um casal. Eu continuo sendo uma pessoa, ela continua sendo uma pessoa. Quando Jesus disse que ele e o Pai são um, eles estão no mesmo nível de igualdade. Jesus disse isso, e a gente vai ver alguns textos aqui que falam sobre a divindade de Jesus. Jesus claramente ensinou ser ele um em natureza e essência com o Pai. João 15, 23 diz assim: quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9, eu e o Pai somos um. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Esses são alguns textos aqui, são referências que certamente indicam que Jesus enxergou-se como sendo igual ao Pai, sendo o próprio Deus. Ele não deixou nenhuma alternativa. Uma mente doentia, alguém que é louco, ele não teria palavras tão sábias como Jesus teve. Não teria poder para curar, não teria poder para ressuscitar, para expulsar demônios. Então vamos pensar comigo, se Jesus disse assim: eu sou Deus, ele permitiu em alguns momentos que se referissem a ele assim, e ele fazia o que fazia, não existe outro caminho a não ser acreditar que Jesus de fato era Deus. As Escrituras apresentam Jesus como Deus. E eu quero mais uma vez apresentar para você outros textos aqui. Jesus é autoexistente, Jesus sempre existiu. Miqueias 5, verso 2 diz assim que Jesus é eterno. 1 João 5, verso 30 diz que Jesus possui vida eterna. 5, verso 20. Marcos 2, verso 5 diz assim que Jesus fez o quê? Perdoou pecados. Na Bíblia só pode perdoar pecados aquele que é quem? Deus. Nenhum homem pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus perdoou pecados. Paulo reconhece Jesus como Deus. Se a gente vai em Filipenses, no livro de Filipenses capítulo 2, a gente vê Paulo falando sobre a grandiosidade de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma coisa que é muito importante a gente entender, e eu quero ler para você essa frase aqui, de um autor cristão,
que diz o seguinte: entre todos os julgamentos de criminosos, o julgamento de Jesus é absolutamente singular. O julgamento, a condenação de Jesus foi diferente de todas as outras, no qual a questão não foi as ações de Jesus, mas é a identidade dele. Jesus não foi condenado porque ele fez coisas erradas. Ninguém tinha o que falar de Jesus. Por que Jesus foi condenado? Por que ele foi levado diante do tribunal? Foi porque ele dizia que ele era Deus. E foi por isso que ele foi morto. Muitos detalhes da vida de Jesus haviam sido profetizados mais de 700 anos antes de Cristo. Muitas profecias se cumpriram em Jesus e foram preditas muito tempo antes. Se a gente vai até o livro de Miqueias, a gente vê que Jesus nasceria em Belém. Se a gente vai até o livro de Isaías, a gente vê que Jesus nasceria de uma virgem. O livro de Zacarias fala que ele seria vendido por 30 moedas. Se a gente volta ao livro de Isaías, a gente vê que Jesus não ficaria em silêncio, ou melhor, ele ficaria em silêncio quando morto. A probabilidade dessas profecias, a chance dessas profecias se cumprirem em uma única pessoa, e são tantas outras. Certa vez, um estudioso cristão fez uma pesquisa e a chance de existir um homem desse é essa: 1 em 100 quadrilhões. E essa informação pesquisada por Newman, ela foi confirmada pela filiação científica americana. A chance de haver um Jesus no mundo é de 1 em 100 quadrilhões. O cumprimento das profecias. Eu gosto muito da frase do que eu mencionei aqui, do autor de parte dessas ideias, Amin Rodor, que diz o seguinte: Deus colocou uma figura de Jesus em nossa galáxia, a fim de demonstrar o que Cristo é para nós. Nós o chamamos de Sol. Jesus é o Sol, né? O Sol da justiça. Sem o Sol, a vida não pode existir no planeta Terra. Dependemos dele para tudo. Da mesma forma como o Sol é o centro do nosso sistema, Jesus Cristo é o centro do universo e da vida. O maior exemplo bíblico é que Paulo foi transformado de um grande intelectual e cético e se tornou o maior apóstolo evangelista do mundo, porque ele aceitou esse Jesus no coração. Se a gente vai no Antigo Testamento, a tipologia, né? A oferta do pecado tinha que ser por alguém sem defeito, por um cordeirinho sem defeito. Tinha que ser por alguém perfeito. E Jesus cumpriu, se tornando o cordeiro perfeito. Somente Deus poderia nos substituir na cruz. E Jesus fez isso. Eu quero encerrar com um texto para você. 1 João, capítulo 1, ou melhor, 1 João, capítulo 5, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus, a Bíblia diz. E Ele é a vida eterna. Ele é o nosso Salvador. Eu encerro essa semana com você com essa reflexão de tudo que aprendemos aqui sobre graça, sobre obras, sobre lei, sobre fé, o Jesus da história, o Jesus Deus. O resumo de tudo é o tema da semana. Ele é o nosso Salvador. Como diz o texto de 1 João, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Semana que vem nós vamos falar sobre mais um tema aqui. O tema da próxima semana é Precioso Perdão, o Deus que perdoa, o Deus da graça, mas o Deus também
que julga por intermédio de Cristo Jesus. Ele perdoa e Ele julga também. Que Deus te abençoe. E nos encontramos ao vivo, segunda-feira, se Deus quiser, às 8h30 da noite. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque nessa noite aprendemos um pouco mais acerca de Ti, acerca de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós queremos aceitá-lo em nosso coração, hoje e para todo sempre. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.